Boa noite, é uma alegria participar dessa conferência teológica. Quero agradecer o professor Saião, também o Dr. Gésio, a Rede Batista de Educação, por esta semana de tanta inspiração, de tanto conhecimento também. Eu tenho o desafio hoje de falar sobre um tema que envolve a teologia prática. O tema é a teologia prática da missão na realidade brasileira. Nós sabemos que a teologia é a ciência que se ocupa do ensino, do aprendizado, do conhecimento de Deus, e nós não temos aqui a pretensão de definir propriamente o que é teologia, mas pegar esse conhecimento que nós temos de Deus, essa produção teológica, esse saber teológico e como é que nós podemos colocar isso de forma prática na igreja, no dia a dia, transformando vidas, pessoas e realidades. Eu quero recordar então, a princípio, apenas para recordar você a respeito da missão. O que vem a ser missão então? Tem uma definição que eu gosto muito do Kevin DeYoung e do Greg Gilbert, e eles definem missão como: missão é a tarefa que recebemos para cumprir. Também missão é o que Jesus nos envia a fazer no mundo. Por outro lado, muitos de nós, ou muitos sabem, a definição de Bosch quando ele traz o conceito da Missio Dei. E quando Bosch traz o conceito da Missio Dei, é algo muito mais abrangente no sentido em que Deus é quem está em missão. Não é propriamente uma missão minha diretamente, não é propriamente uma missão da igreja, mas o próprio Deus em missão, o próprio Deus que resolveu alcançar os perdidos, e ele nos convida também para participar da missão. O conceito de Missio Dei, ele trabalha os atributos de Deus, a missão de Deus como um atributo dele mesmo, o Deus que é o Deus missionário, e a igreja, portanto, nesse conceito é incluída na missão de Deus. Ou seja, eu concordo com Bosch, creio que a maioria de nós também concorda, ou seja, Deus em missão, tudo é missão, estamos em missão. Por outro lado, há uma tarefa muito específica, principalmente no texto de Mateus 28, 19 e 20. Então eu retorno ao Kevin DeYoung, quando ele diz que missão é o que Jesus nos envia a fazer no mundo. Ou seja, quando olhamos Mateus 28, 19 e 20, o mandato missionário, aquela ordem de Jesus, nós temos ali praticamente as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que a nossa missão ela é proclamadora, porque temos uma mensagem a proclamar. A nossa missão também é baseada na palavra, a palavra de Deus, desse Deus que se revela a nós. E esta missão ela é autenticada pela vida. Ela é autenticada pela vivência dos princípios bíblicos, ou seja, desta palavra. Isso traz para nós, na minha visão, grandes desafios. Um deles, se nós temos que levar essa mensagem ao mundo, às pessoas, se nós temos esta missão proclamadora, nós estamos vivendo no mundo num cenário bastante desafiador. É o desafio de executar a missão num cenário saturado de informações. O mundo está mudando, não preciso me alongar nem falar muito sobre isso, há uma velocidade bastante impressionante, a informação, a tecnologia, a inovação. Nós temos o conceito do Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre modernidade líquida, onde os relacionamentos não são duradouros, tudo é fluido, nada é permanente. E o Zygmunt Bauman também fala a respeito do interregno. Ele quer dizer com isso que nós estamos vivendo uma transição mundial. Nós estamos vivendo um momento que não é ainda e que como se a gente estivesse preparando para algo que vai chegar, mas que na minha visão retarda e nunca chega. E neste momento de transição mundial, que nós temos o desafio de levar a mensagem do Evangelho de maneira prática, nós temos o cenário de que recebemos muita informação e não sabemos o que fazer com elas. Estamos nos afogando em informações e famintos por sabedoria.
Nós não temos nem tempo de organizar esses fragmentos que a gente recebe a cada instante, são flashes, são mensagens rápidas, e não dá tempo de processar mentalmente. Não dá tempo da gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, por conta disso, muita informação, há ausência de sabedoria. E nós sabemos que a sabedoria, ela aponta o caminho. Quando nós temos este quadro, as pessoas não sabem para onde ir, às vezes até as instituições, nós temos que pensar de maneira muito clara como podemos vencer esses desafios. Eu tenho 2 conselhos para você, pensando nessa teologia prática e como nós podemos, como líderes, igrejas, estruturas, crentes, levar a mensagem do Evangelho de maneira mais assertiva, de maneira mais frutuosa ao coração das pessoas. O primeiro conselho é um conselho interno. E o segundo conselho é um conselho com uma abrangência externa. Um conselho busca otimizar nosso potencial teológico para levar esta prática efetiva para a missão. O outro conselho visa o alcance das pessoas que estão perdidas, mas com a estratégia usada pelo Senhor Jesus Cristo, com a eficácia admirável que Jesus demonstrou. Nesse primeiro conselho, eu quero falar sobre mentoria para os mais novos. Existe, na minha visão, um desperdício dessa sapiência antiga, provada no tempo, nas lutas. Nós não estamos aproveitando esse conhecimento, essa experiência para ajudar a preparar as futuras gerações. Eu coloquei aqui uma colocação dizendo: gerações estão sendo perdidas numa prática de vida cristã rasa, sem compromisso com a piedade, estão se distanciando cada vez mais dos mais experientes que podem ajudar a apontar caminhos e orientando para que os erros sejam evitados e não repetidos. Eu lembro de uma situação que vivi recentemente. Estava num dia de folga, caminhando na praia, belíssima Guarujá, minha cidade natal, e estava com fones de ouvido, de repente toca o telefone, pastor Irlande. E mesmo naquela caminhada, comecei a conversar com ele, falamos de vários assuntos, falamos de igreja, alinhamos as nossas agendas, falamos até do Palmeiras. E de repente, depois de 42 minutos de conversa ao telefone enquanto caminhava, eu olhei e o celular estava ficando sem energia, sem a bateria. Eu falei: pastor Irlande, vai acabar. E eu tomei uma bronca. Ele disse: mas como assim vai acabar a bateria? Você não tem carregador? Eu falei: pastor Irlande, estou na praia fazendo caminhada. E interessante o desejo dele de continuar conversando comigo, o interesse vivo em conversar, em passar conselhos, em me ouvir também, e isso marcou a minha vida naquele dia, naquele momento. Eu até disse para alguns: olha, eu preciso ligar para o pastor Irlande pelo menos uma vez por semana para ouvi-lo, para conversar, para que ele me ajude a entender alguns cenários. Agora, o que é mentoria? Já que estamos falando desse conselho de aprofundarmos a mentoria nos nossos contextos eclesiásticos, favorecendo aos mais jovens para que sejam mais produtivos. Só a guisa de recordação, mentoria, a gente passa a definir o mentor. O mentor é uma pessoa que serve alguém de guia. Ele serve alguém como sábio, como alguém que é um experiente conselheiro. Uma outra definição é a pessoa que inspira, que estimula, que orienta. Pessoa experiente que encaminha, aconselha, orientador, guia, conselheiro. O Tim Elmore tem uma definição no seu livro Mentores, Doadores. Ele diz assim: a mentoria é uma experiência relacional em que uma pessoa confere capacitação e autonomia à outra, mediante o compartilhamento de seus conhecimentos e recursos. Também o John Crosby, ele fala a respeito de que o mentoreamento é um cérebro à nossa disposição. É como se a gente escolhesse mentes brilhantes para que a gente obtivesse sabedoria e conselhos. É um cérebro à nossa disposição, um ombro para se chorar e um empurrão para nos movimentar, e o grifo é meu. A observação
da história nos incentiva a muitas vezes a ouvir pessoas para a correção de rota, né? Para que a gente possa evitar erros e ter uma linha, um direcionamento. E quantas vezes realmente nós estamos estacionados, às vezes com um medo momentâneo e precisamos de um empurrãozinho para seguirmos em frente. Agora, os antigos valorizavam muito a mentoria. E a figura do ancião, que sempre foi valorizada, principalmente nos contextos orientais, a gente precisa resgatar isso também para essa nossa cultura latina, nossa cultura também brasileira. Haviam dois modelos bastante distintos de mentoria, o modelo grego e o modelo hebraico. No modelo grego é o modelo acadêmico, é o modelo passivo, é o modelo teórico, é o mestre, o sábio, o filósofo, despejando conteúdo aos seus alunos, a fim de que eles pudessem absorver esse conteúdo. Então esse modelo grego é aquele modelo que transmite a informação numa situação mais passiva. O modelo hebraico é diferente, já é o modelo relacional, é o modelo experimental, é aquele treinamento prático que a gente costuma dizer mão na massa. O nosso modelo, entendo, de mentoria, de auxílio às gerações mais jovens, ele deve ser um mix desses dois modelos. O nosso modelo deve ser o hebraico, sem desprezar o modelo também grego, mas principalmente, de maneira acentuada, focar no modelo hebraico, porque ele deve ser prioritário. Por quê? Porque ele é relacional, ele é experimental, ele é prático. E este é o modelo do Senhor Jesus Cristo. O segundo conselho para que a gente possa transformar essa teologia de maneira mais prática é o foco no discipulado. Ao longo da história, nós nos perdemos na grande comissão, a grande comissão que tem ali a sua abrangência, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado, mas o foco na grande comissão, principalmente no texto de Mateus 28, 19 e 20, é o discipulado. Recentemente, estudando mais uma vez a grande comissão, a pergunta que me veio é se nós temos ali uma parte mais importante. Então entendo que a grande comissão ela é completa, mas existe uma parte que é a prioridade, que tem uma força maior, que é o fazer discípulos. Então, quando nós temos a grande comissão dizendo, ide por todo mundo, etnos, as nações, não é um pensamento geográfico, mas é a cada nação, etnia, cada segmento de pessoas. Então, quando nós temos esse ir, é importante ir, mas irmos com o conteúdo e com a missão de fazer discipulado. Então, ensinar vem depois do discipulado. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é um momento sequencial, mas o mais importante é fazer discípulos. Eu fico preocupado porque às vezes nós podemos nos posicionar como a prioridade de ONG, de levar o alívio ao sofrimento, de enviar as pessoas para que tenham os seus próprios projetos, mas o nosso missionário não está fazendo discípulos. Ao longo da nossa história, uma autocrítica, e falo com bastante carinho, e isso é positivo, nós nos especializamos no envio, mas nós precisamos também qualificar o envio, de maneira que aquele que vá com esta responsabilidade de fazer discípulos, e fazendo discípulos, os discípulos que forem alcançados, as pessoas que forem amadas, que ouvirem a mensagem, que receberem a restauração e aquele caminhar junto, depois haverão de fazer isso com outras pessoas também. Nós precisamos focar nisso, porque em algumas situações, e pensando agora na nossa prática, nós podemos estar negligenciando o discipulado. Eu sou do tempo e certamente muitos dos que estão me ouvindo vão se lembrar do momento em que o foco era no templo.
A pandemia veio mostrar para a gente que o foco não deve ser o templo, o lugar santo, mas é em todo lugar, nas mais variadas circunstâncias, de maneira que, quando nós tínhamos o foco da missão no templo, a responsabilidade do discípulo era levar alguém no culto. Eu me lembro de séries de conferências evangelísticas, não há nenhum problema nisso, mas eu me lembro de pastores e igrejas que davam prêmio para quem levasse mais visitantes. E as pessoas então se animavam, convidavam os parentes, os familiares, os amigos, a sogra, o tio, o cunhado, levavam para a igreja, faziam lá uma anotação na entrada e depois os pastores diziam: olha, a irmã tal vai ganhar o prêmio porque ela trouxe 30 visitantes, 20 visitantes, 15 visitantes. Esse é um momento que no passado se tornou bastante positivo. Mas qual a mensagem que nós estávamos dando com essa prática, que foi uma prática de muitas igrejas? É que a responsabilidade do crente terminava na porta. Então as pessoas chegavam, instalavam, colocavam o seu visitante de maneira confortável dentro do templo, e é como se chegasse na porta: agora, pastor, a responsabilidade é sua. Pregue um sermão bonito, um sermão ungido, um sermão poderoso, forte, para que esta pessoa ou estas pessoas se convertam. E na verdade não é o pastor que converte, é o Espírito Santo, é a palavra que é colocada. Eu lembro de pastores que tinham um peso sobre si, e que nós tínhamos também essa prática de todos os domingos à noite o culto era evangelístico, a mensagem deveria ser evangelística, e os pastores eram pressionados. E quando o pastor pregava um sermão evangelístico no culto de domingo à noite, e que ninguém se convertia, os diáconos se entreolhavam. No outro domingo, se acontecesse da mesma forma, o pastor pregasse evangelisticamente e ninguém se convertesse, os diáconos iriam se reunir após o culto. Se isso perdurasse, eles iriam ter um encontro com o pastor. Pastor, o senhor não está orando? Pastor, o senhor está em pecado? Aconteceu alguma coisa? E isso foi colocando um peso de uma responsabilidade desse pastor, que deveria ser, então, o proclamador e aquele que pudesse, com poder, fazer com que as pessoas tomassem decisões. E nós sabemos que esta não é a responsabilidade dos pregadores, mas é o Espírito Santo que toca os corações. A dinâmica é completamente diferente. A dinâmica hoje é que nós levemos as igrejas a fazer discípulos. Quando a gente pensa nessa grande necessidade que temos no estado de São Paulo, e nós na convenção trabalhamos para alcançar as pessoas no estado mais populoso da nação, mas temos o desafio também do nosso país. O maior desafio hoje não é uma estratégia direta de evangelismo, mas é uma estratégia dentro da igreja para fazer com que os crentes sejam discipuladores, para que coloquem na sua agenda de vida, na sua responsabilidade diária, fazer discípulos, sinalizar o reino, com intencionalidade, com uma abordagem de amizade, a fim de que as pessoas possam receber esse conteúdo da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho 3 definições a respeito do discipulado, para que você entenda um pouquinho mais a respeito dessa responsabilidade de fazer discípulos. O primeiro termo de definição do que é discipulado é akolotel. Akolotel foi traduzido como seguir ou seguidor. Akolotel vem de keleutos, um caminho, seguir um caminho. Akolotel ele aparece 56 vezes só nos sinóticos, ele também aparece 14 vezes no Evangelho de João, isso demonstra a sua importância, e ele é colocado como uma situação em que a pessoa vai ir para algum lugar com outra pessoa, acompanhar. E este era o chamado do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes no ministério do Senhor Jesus Cristo ele convivia com pessoas por um tempo e ao final de um diálogo, de um encontro, ele dizia: segue-me, segue-me. Então esta é a proposta do discipulado, para que você chame alguém para andar com você no caminho. Uma situação importante é que eu e você sabemos
aonde vai dar esse caminho. Nós estamos num caminho que conduz à vida eterna. Nós estamos num caminho que nos leva sempre à presença de Deus. E as pessoas estão procurando. Então o discipulado é você chamar alguém para trilhar o caminho que você já está trilhando. É aquele companheirismo da jornada que Jesus sempre fez esse desafio. Vem e segue-me. O segundo termo é matetês, traduzido como discípulo, aluno, aprendiz. Esse termo matetês vai ocorrer 264 vezes no Novo Testamento, demonstrando assim a sua grande importância. Há uma definição que diz assim: um homem era chamado de matetês, ou discípulo, quando ele se vinculava, isso é muito importante, quando ele se vinculava a outra pessoa para adquirir seu conhecimento prático e teórico. Podia ser aprender um ofício, uma profissão. Eu me lembro do momento em que haviam os aprendizes de cada profissão, e nós temos então um termo que é cultural, às vezes ele pode ser diferente em algumas regiões do nosso país, mas é o meio oficial. O meio oficial não é o oficial inteiro. O meio oficial que seria o aprendiz. Então a gente tem o meio oficial marceneiro, o meio oficial carpinteiro, o meio oficial mecânico. A figura é aquela figura do pai que tem um menino adolescente, 12, 13, 14 anos, e ele diz assim: meu filho, olha, você está estudando de manhã, na parte da tarde você vai aprender a profissão, você vai aprender o ofício. O compadre tem lá uma oficina mecânica, você vai para lá e ele vai te ensinar para que você se torne então um mecânico lá na frente. O menino voltava da escola, almoçava, trocava de roupa, ia lá, se apresentava. Então este mecânico, amigo do pai deste adolescente, dizia assim: então vamos lá, começa soltando aquelas porcas ali. O menino ia lá, soltava porcas, aperta aquele parafuso ali, mas ele tinha que aprender as ferramentas. A chave 916, a chave inglesa, outros ferramentais, e ele começava do básico, mas ele ia aprendendo, se desenvolvendo. Daqui a um tempo mais ele já podia desmontar um carro e montar de maneira adequada. E chega o momento em que o mecânico, o compadre, o amigo do pai do adolescente diz assim: agora você pode abrir a sua oficina. Lógico que leva um tempo. Você já sabe tudo, pode abrir a oficina. Isso remete a gente porque o discipulado autêntico, ele concede autonomia. O discipulado não é uma ingerência na vida do discípulo que vai fazer com que ele tenha uma dependência emocional ou mesmo decisória. Tudo que faz, ele precisa então pedir autorização, de maneira que o discipulado, ele forja a maturidade, mas lá na frente ele vai fazer com que o discípulo tenha autonomia. E ele se prepara para desenvolver então o mesmo processo de discipulado com outras pessoas. Terceira definição de discipulado é mimeomai. Mimeomai, traduzido do grego, é o imitar. O mimeomai, olha que interessante, deu origem à palavra mímica. E o que é mímica? É fazer uma imitação. Também, mimeomai deu origem a uma palavra que muitos vão se lembrar, mimeógrafo. Quem é que lembra? Mimeógrafo, aquela máquina de fazer cópias que tinha um estêncil, tinha uma matriz, um tubo para pressionar a matriz numa folha que seria copiada, que passava o álcool ali e que nós então usávamos há bastante tempo atrás para fazer cópias de algum material que queríamos expor. Eu lembro de usar isso para tarefas escolares ou mesmo na igreja local para dar aulas na EBD, e ali era o máximo da tecnologia, o mimeógrafo, porque ele iria então reproduzir um conteúdo que as pessoas podiam ter a imagem e levar consigo aquele conteúdo. Então, nesse significado de mimeomai, de imitar,
é o momento do discipulado em que o discípulo olha para você, olha para a sua vida e ele resolve ter as mesmas posturas e as mesmas atitudes. E isso requer uma grande responsabilidade. Infelizmente, nós temos situações em que crentes não servem de referência. Muito pelo contrário. Mas o desafio para mim e para você, para toda a igreja brasileira, para todos os crentes em qualquer tempo, é que nós sejamos dignos de sermos imitados. É a figura de Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E esta conclusão de Paulo, ao iniciar sede meus imitadores, é por demais significativa. Porque Paulo não está dizendo sede meus imitadores porque eu estudei aos pés de Gamaliel, sede meus imitadores porque eu tenho dupla nacionalidade, sede meus imitadores, por quê? Porque eu estou imitando ao Senhor Jesus Cristo. Antes, dizia Paulo, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, isso é disciplina, para que falando aos outros eu não venha a ser reprovado, para ser uma referência. Então, desta forma, eu e você precisamos entender que num processo de discipulado, pessoas que nós vamos discipular vão andar com a gente e vão ver as nossas atitudes, as nossas decisões, como é que a gente trata a esposa, os filhos, como é que a gente lida com finanças, como é a nossa vida de piedade, de oração, compromisso com a igreja local. Então nós precisamos ser a referência. E as igrejas, as igrejas precisam ser incentivadas pela sua liderança, pelos pastores, seminaristas, os líderes ali, a que exerçam o discipulado e que a própria vida autentique esse discipulado. Nós temos então, quando juntamos os três termos, a seguinte definição, juntando os três termos aqui, keleutos, matetes, mimeomai. Discípulo é alguém que obedece ao chamado, seguindo a Jesus, sendo aprendiz, ou seja, aluno, para adquirir conhecimento prático e teórico, buscando imitar o Senhor Jesus em tudo. Keleutos, seguir é relacionamento, matetes, aprender é o ensino, ou seja, é o conteúdo, e miomai, imitação, é a prática. E nós precisamos juntar essas partes do discipulado, do relacionamento, do conteúdo, que é a palavra de Deus, mais o exercício prático, então, do discípulo, a fim de que possamos transformar Brasil e mundo. Eu finalizo lembrando que, recentemente, antes da morte do pastor Billy Graham, e você tem a referência de Billy Graham como o homem que pregou para o maior número de pessoas em toda a história da humanidade, e ele começou nas tendas, depois foi para os ginásios de esporte, os grandes campos de futebol americano e outros mais, o advento do rádio, da TV. E Billy Graham é conhecido como pregador das multidões, um homem que pregou em mais de 150 países. Então ele era o pregador das massas. Antes da sua morte perguntaram: pastor Billy Graham, qual é a técnica de evangelismo mais adequada para o terceiro milênio? Qual é, pastor Billy Graham, a técnica de evangelismo do nosso tempo? Ele pensou por alguns segundos e ele respondeu: a melhor técnica de evangelismo para este tempo é o one-to-one, face-to-face, ou seja, um a um, face a face. E isso demonstra para a gente a responsabilidade que temos de levar os crentes das igrejas a fazerem discípulos e assumir esta responsabilidade que é a ordem do Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos. Que Deus abençoe sua vida e que esta semana traga bastante edificação para você e que esse compromisso, então, essa teologia prática, ela se traduza principalmente dessas duas maneiras. Um olhar para dentro, aproveitando o conhecimento, os anciãos, os mais experientes,
para treinar a nossa juventude, para aproximar a nossa força motriz da juventude com a sabedoria dos mais experientes, e assim a gente errar menos no nosso dia a dia. E por outro lado, o incentivo de que cada crente, cada servo do Senhor, cada serva do Senhor, assuma o compromisso de fazer discípulos, a fim de transformarmos o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Deus te abençoe.